E aí, galera, tudo bem, né? Bom, vamos à aula de hoje para concluir a unidade temática 15, que é a última, que vai fazer parte do conteúdo da avaliação 3 do quarto bimestre, semana que vem, né? Então, preste bastante atenção para as explicações desses slides. Mais uma vez, eu vou chamar a atenção para a execução dos exercícios do cronograma e, mais importante ainda, é que vocês façam a correção desses exercícios. Porque se você não tiver o trabalho corrigido com as questões certas, vocês não vão ter o material necessário para a consulta na hora de fazer a avaliação, ok? Então vamos lá. Colégio Ari Quintela, sexto ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 15, a crise do sistema feudal, conclusão. Guerras e revoltas. A fome e as epidemias, que nós falamos na aula da semana passada, criaram um ambiente de insegurança propício a guerras e revoltas, além dos conflitos armados que envolveram diversos senhores feudais e casas reais. Então, não foi só dentro dos feudos, também os senhores feudais e os reis daquela época, da Idade Média. O conflito mais famoso desse período é a Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre os reinos da França e Inglaterra, que durou do ano 1337 a 1453. Então, na verdade, não foram só 100 anos, 116, mas houve um período aí que eles pararam, um armistício entre eles. O motivo da guerra, a disputa pelo trono francês pela região de Flandres. No início, em 1337, a Inglaterra anexou territórios franceses. Então, na primeira fase da guerra, a Inglaterra estava ganhando, né? Nessa imagem que a gente vê aí, as bandeiras mostram isso. O conflito, no princípio, as batalhas foram vencidas pelos ingleses, a liderança de Joana d'Arc marcou o início das vitórias francesas. Então, quando os ingleses começaram a vencer, a população francesa começou a se mobilizar para recuperar esse território que eles estavam perdendo. E aí nós temos um personagem muito importante, que nós vamos falar agora particularmente sobre ela, que ajudou então aí o final do conflito, a França ser vitoriosa, que foi Joana d'Arc. Então vamos falar sobre ela. Era filha de camponeses, nascida em Domen, na região de Lorraine, na França. Ela era muito religiosa. Afirmava que desde os 13 anos de idade os santos falavam com ela. Durante a Guerra dos 100 Anos, Joana d'Arc disse ter recebido ordens vindas das vozes que ouvia para que fosse a cidade de Orleans comandasse um levante contra os ingleses. Teria recebido o apoio de Carlos VII, que se convenceu de que ela agia guiada pelos desígnios divinos. Ela teria comandado um exército de cerca de 4.000 homens que, em 9 de maio de 1429, conseguiu expulsar os ingleses e retomar a cidade. A vitória nessa batalha foi muito importante para a França, pois reacendeu as esperanças dos franceses de se libertarem do domínio inglês. Em 1430, Joana ingressou em outra batalha, agora na tentativa de libertar a cidade de Copenhague, que foi capturada pelos borguilhões, aliada aos ingleses. Eles então acusaram-na de heresia e assassinato. Foi julgada em Rouen, considerada culpada, e em 30 de maio de 1431 recebeu a punição que costumavam sofrer os hereges na Idade Média. Foi queimada viva em uma fogueira. Muitos séculos depois, no ano de 1920, século XX, Joana d'Arc foi inocentada das acusações que lhe fizeram e foi canonizada pelo Papa Bento XV. Então, veja bem, uma heroína que venceu a Guerra dos 100 Anos para a França,
acabou sendo acusada pela igreja de heresia, foi condenada à morte, foi queimada viva em praça pública, e só muitos séculos depois que foi considerada então inocente e canonizada, considerada uma santa da França, né? Então nós vemos nessa imagem de Deleuze, de Joana d'Arc na batalha. O quadro em si, a imagem foi pintada no ano de 1886. Essa pintura está no seu panteão, no seu túmulo em Paris. Consequências da Guerra dos 100 Anos. Então, depois que a guerra acabou, vamos ver o que aconteceu, como é que ficou os reinos absolutistas da época. Eles ficaram poderosos, os reis, né? Principalmente quem venceu. Relativa diminuição do poder da nobreza. Os nobres já não estavam tão poderosos quanto o rei. O desenvolvimento de um sentimento de identidade entre ingleses e franceses, né? Principalmente aqueles que lutaram na guerra se tornaram cada vez mais fiéis às suas nações. Revoltas camponesas. Nas cidades localizadas nas regiões envolvidas na Guerra dos 100 Anos, a situação se agravou, pois os camponeses eram obrigados a pagar os gastos da nobreza que estavam no conflito. Na França, o palco da guerra, os camponeses sofriam pilhagens e incêndios promovidos pelo exército. Além de rebeliões camponesas na França e na Inglaterra, ainda ocorreram outras nas regiões da Península Itálica, Península Ibérica, né, Portugal e Espanha. Apesar do rigor usado na contestação dessas revoltas, com o tempo houve uma melhora nas condições de trabalho dos servos, né, que eram os camponeses que trabalhavam nos feudos. Nas cidades, os artesãos também se rebelaram. Na região da França, a mais popular das revoltas foi Jacquerie, ocorrida em 1358. Ela recebeu esse nome em virtude de os nobres que se referiam aos camponeses como Jacques Bourron, ou seja, Jacques, o bom homem. Na Inglaterra, a mais conhecida revolta dos camponeses em 1381. As revoltas questionavam a manutenção da ordem feudal no século XIV, a cobrança de impostos dos camponeses e a exploração que estavam submetidos. Então, nós vemos também nessa imagem aí de Jean Froissart, os Jacques, né, os revoltosos, sendo derrotados em morros. Essa imagem está na Biblioteca Nacional da França, em Paris. Fragmentação do sistema feudal, ou seja, como o sistema feudal acabou, se quebrou, mudou tudo na Europa ao final deste momento que vamos citar agora. Por que esse sistema feudal acabou? As dificuldades no campo levaram à migração para as cidades, ou seja, como ficou difícil, nós vimos lá no início dessa unidade, falamos do clima que prejudicou as plantações, diminuiu a quantidade de alimentos, muitas pessoas também migraram para as cidades, como está dizendo aí no texto. O enfraquecimento do poder político dos nobres, né? Os nobres, que também eram donos dos feudos, com o enfraquecimento do campo, ficaram enfraquecidos. Desenvolvimento do comércio nos burgos, como nós também já falamos, a burguesia surge nesse momento final da Idade Média, quando eles vão para as cidades comercializar seus produtos. Então, essa classe social que nasce é a burguesia, né? Os comerciantes, aqueles que produziam o excedente do feudo e comercializam nas cidades. A passagem da Idade Média para a Idade Moderna é marcado pela ascensão da burguesia. Na cena que nós vemos aí ao lado, o cambista analisa vários tipos de moeda, enquanto sua esposa folheia um livro religioso. Então, essa imagem reflete exatamente essa mudança, né? Quando as moedas começam a ser importantes, então não havia mais aquele escambo, aquela troca de mercadorias, ao mesmo tempo em que a mulher mostra a imagem da Bíblia
onde a Igreja Católica, mesmo com toda essa mudança, continua a ser uma instituição muito importante nessa época. Então, essa imagem de Kent Matsi, que mostra o cambista e a sua esposa, foi pintada em 1514 e está no Museu do Louvre, em Paris. Com isso, concluímos a nossa unidade temática 15.